A segunda carta a Timóteo. Nas últimas semanas, acompanhamos aqui no canal a longa jornada de vida do apóstolo Paulo através de suas cartas. Paulo foi um judeu que passou por uma forte conversão, deixando o farisaísmo legalista e se tornando o maior pregador da graça aos gentios. Sua colaboração para a igreja é inigualável. Paulo enfrentou inúmeros desafios em sua missão. Ele foi xingado, humilhado, caluniado, perseguido, açoitado e ameaçado de morte inúmeras vezes. Naturalmente, em algumas dessas vezes, sua vida quase chegou ao fim de fato. É provável que o apóstolo tenha temido a morte repetidas vezes, mas ele manteve sua esperança plena em Jesus Cristo. No contexto da segunda carta de Paulo enviada a Timóteo, o apóstolo estava preso, e dessa vez, sua vida estava realmente próxima do fim. Suas últimas palavras registradas falam muito sobre seu caráter, fé e mentalidade. Ficamos impactados com a profundidade de suas declarações, especialmente por sua preocupação com a saúde da igreja e pelo desempenho de seu discípulo amado, Timóteo. Essa é a última do trio de cartas pastorais e a última de sua vida. Ao longo da carta, Paulo faz apelos fortes baseados na vida de Timóteo, para que ele persevere e jamais desista de seu chamado perante a igreja. Paulo o exorta a se lembrar da fé que primeiro esteve presente em sua mãe e avó, e do momento de sua consagração ao ministério. O conteúdo da epístola está marcada por temas como perseverança diante da perseguição, a defesa da sã doutrina, o fortalecimento espiritual e a confiança em Deus, mesmo em tempos de provação. Nesta carta, Paulo está preso, e diferente das outras vezes, ele se encontra encarcerado em uma prisão comum, destinada aos bandidos, uma cela fria e escura. Sua estadia lá não seria muito longa, pois, sabiamente, esperava uma sentença de morte, sendo inclusive abandonado por companheiros. As pessoas se convencem pela aparência. Imagine que o discípulo mais próximo do apóstolo, chegando ao fim da sua vida, negasse seu envolvimento com ele e se afastasse da imagem de Paulo. É por isso que o apóstolo diz: "Não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele." Paulo não havia sido preso por um crime comum, tampouco merecia apodrecer na cadeia. Sua prisão era injusta, provocada por sua pregação do Evangelho. Sendo assim, aqueles que se afastaram do apóstolo, de certa forma, desistiam de perseverar pela fé, custasse o que custar. Timóteo era diferente, mas temendo a demanda da igreja, Paulo relembra o seu amado filho na fé. "Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você." Como mencionamos, em suas últimas palavras, Paulo reforça sua preocupação com a vitalidade da igreja e sua persistência na sã doutrina. Para tanto, mais uma vez, ele menciona as qualidades de um bom pastor, especialmente aplicadas à vida de Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Paulo estava certo de que a dedicação de Timóteo ao ministério seria um grande exemplo aos que estavam ao seu redor, como uma luz que ilumina o caminho. Além disso, é o manejo correto das Escrituras que qualifica a luta pela verdade e empodera o obreiro de Deus para o propósito que Deus o designou. Em paralelo a isso, Paulo também descreve muito dos defeitos que estão presentes nos enganadores da igreja. Estes homens ocupavam-se com discussões acerca de palavras, ou seja, debatiam terminologias inúteis, tinham conversas igualmente inúteis e profanas, traziam um ensino que se alastrava como câncer e conquistavam mulheres instáveis. A fórmula deixada por Paulo para lutar contra isso foi: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Talvez um dos trechos mais conhecidos e citados da carta seja a descrição que o apóstolo faz dos últimos tempos. Ele chama atenção para o fato de que, conforme a volta de Jesus for se aproximando, mais ímpias as pessoas se tornarão. Em especial,
ajuntarão mestres para si mesmos, se recusando a ouvir a verdade, pervertendo a sã doutrina e se entregando aos desejos carnais mais vis e sujos. Mas certamente uma das frases mais reconhecidas e rememoradas da carta é a assinatura de despedida ministerial do apóstolo, tão íntima quanto sua própria vida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Como um atleta que cruza a linha de chegada vencedor, como um soldado que retorna vitorioso da guerra, como uma sentinela que termina a noite atento, o apóstolo Paulo chega ao fim de sua vida com seu objetivo plenamente alcançado, mesmo que ao custo de muita dor. Assim como nem um atleta e nem um soldado voltam sem marcas ou cicatrizes, assim também um apóstolo carrega consigo as marcas de uma vida ministerial bem-sucedida. Agora, ele passava o bastão para Timóteo e, por meio desta carta, buscava deixar seu jovem discípulo bem preparado para o que viria a enfrentar. Com as últimas palavras de Paulo, aprendemos qual deve ser o nosso próprio objetivo de vida: cruzar a linha de chegada vitoriosos, tendo guardado a fé até o fim. E assim concluímos nossa série sobre as cartas enviadas e preservadas nas Escrituras pelo apóstolo Paulo. Essas cartas são cheias de correções e orientações para a igreja. Trouxeram doutrinas e ensinaram sobre como os líderes deveriam ser escolhidos e como deveriam se portar diante dos mais diversos problemas que surgiriam na Igreja de Cristo. Caso você não tenha assistido os outros vídeos, te convidamos a encontrar nossa playlist das Cartas de Paulo. E se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para não perder os próximos. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!